Ai, você já imaginou ter uma dívida de R$ 1.000 e aí você esquecer que ela existe? Você já imaginou você ter uma dívida de R$ 10 mil e esquecer que ela existe? É possível. Você já imaginou ter uma dívida de R$ 100 mil e esquecer que ela existe? Agora, você já imaginou ter uma dívida de 20 bilhões e esquecer que ela existe? 20 bilhões de reais? Isso é loucura, né? Mas é um pouquinho do que aconteceu aqui com lojas americanas, tá? Hoje é um vídeo... vamos lá, não é um vídeo legal, não é um vídeo feliz, não é nada disso. Pelo contrário, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está pegando no dia de hoje. Antes de a gente continuar, deixa o like aqui, né? Chegamos cedinho, estamos gravando esse vídeo aqui para te informar de alguma forma, te ajudar nos investimentos de alguma maneira, tá? Então clica no botão de curtir e se inscreva que a gente deve fazer uma cobertura aqui sobre lojas americanas, sobre o desenrolar dos fatos, né? Conforme vão tendo fatos novos, eu vou mantendo vocês avisados por aqui, tá bom? Então clica no botão de curtir e se inscreva no canal. Toda vez que a empresa tem algum acontecimento importante, quando ela é uma empresa de capital aberto, ela precisa soltar um fato relevante. Tá? Esse fato relevante ele serve para que todos recebam a mesma informação ao mesmo tempo. E aí, olha o que a loja americana soltou ontem. Americanas, em atendimento disposto na resolução tal, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, tá? Incluindo o exercício de 2022. O que eles estão dizendo aqui, basicamente, é que descobriram inconsistências, ou seja, sobre o passado, de alguns lançamentos que não aconteceram em exercícios anteriores, incluindo o ano passado. Então, numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bilhões na database de 30/9/2022. A companhia estima que o efeito caixa dessa inconsistência seja imaterial, ou seja, tem aqui um rombo de 20 bilhões que não foi lançado aparentemente, tá? Porém, não significa que a empresa tenha que desembolsar hoje 20 bilhões, significa que não teve um lançamento. Isso daqui pode impactar demais a empresa por vários motivos. Eu vou falar para vocês ao longo do vídeo. Mas primeiro uma regra aqui, ó. Jamais torça para o fracasso alheio. Não comemore uma empresa passando por uma dificuldade, tá? Pelo contrário, não queira que o empreendedor se ferre. Não faça isso, tá? Todo mundo se ferra junto. A Lojas Americanas tem mais de 18 mil funcionários. Tem um monte de gente que é credor dela, tem um monte de cliente, tem muitas famílias. É um efeito em cascata, tá? Tem uma série de coisas aqui, tá? Então nunca torça. Torça para que ela consiga se reerguer. Tá bom? E aí, só uma coisa antes de entrar também aqui, cara, eu fico muito curioso, assim. Cara, a gente tem as grandes auditorias, né? E a gente, durante várias crises, a gente questiona, né, as empresas de auditoria. Então, a gente teve em 2008 títulos que eram vendidos, né, títulos podres, que eram vendidos com rating AAA, sabe? Então, títulos que eram muito ruins, com baixa capacidade de pagamento das dívidas, títulos péssimos, lixos, misturados com alguns títulos bons. Algumas agências de classificação de rating, elas vinham e davam um rating de AAA como se fosse o título mais seguro do mundo e descobriram depois que eram títulos podres. Aí, né, os investidores eles sentem confiança muitas vezes nas empresas porque tem empresa de auditoria, né, dizendo que, olha, tudo que está aqui realmente é assim, eu auditei, eu puxei todas as notas, é isso, né? E aí sempre tem um caso como esse, como teve o de IRB também, recentemente, olha quanto caiu o IRB, a gente fica um pouco preocupado, né? Porque a gente deposita muito da nossa confiança nos números que a gente está vendo nas empresas de auditoria. E claro, a ideia não é aqui falar mal de nenhuma empresa de auditoria, nada disso, né? Mas, cara, é um ponto, né, de atenção. E parece que a mesma empresa, né, de auditoria, que faz a auditoria da Lojas Americanas, também faz, aparentemente, da Magalu e da Via Varejo. Enfim, aparentemente, a Lojas Americanas não viram que estava faltando 20 bilhões de reais no passivo deles, tá? 20 bilhões em dívida nas demonstrações financeiras. E algumas pessoas acreditam que pode ter acontecido o chamado risco sacado. Então, imagina assim, ó, você compra a mercadoria de um fornecedor. Lojas Americanas tem lá uma loja, ela vende algum produto e ela compra esse produto de alguém e aí ela revende. Então ela compra esse produto do fornecedor e ela demora às vezes para pagar o fornecedor 60, 90 dias. Só que para ela ter um desconto com o fornecedor, ao invés de pagar em 60, 90 dias, ela chega no banco e fala: banco, me empresta um dinheiro para eu pagar aqui esses fornecedores? Aí o banco empresta o dinheiro, ela paga mais rápido que os fornecedores, tem um desconto com isso e agora o credor é o banco, não são mais os fornecedores. Então agora a Lojas Americanas deve para o banco. E aí parece que a Lojas Americanas tirou da conta a dívida que tinha com os fornecedores e esqueceu de lançar
a dívida que tinha agora com os bancos, 20 bilhões de reais. E para vocês terem uma noção, o patrimônio líquido das lojas americanas no fim de setembro era de 14,7 bilhões. O que é patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Meio que tudo que você tem menos tudo que você deve. Então, essa diferença era de 14,7 bilhões. Se a empresa tiver que reconhecer um passivo de 20 bilhões, a empresa ela teria um patrimônio líquido negativo e o que poderia significar que a empresa está quebrada. Mas vale a gente mencionar que o Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que são alguns dos empreendedores que eu mais admiro, assim, disparado, eles em tese darão suporte à companhia, já que são acionistas relevantes, tá? Tem uma história que eu não vou entrar agora, de como essa junção aconteceu, e eles são pessoas muito endinheiradas e muito sábias também, então imagino que alguma coisa pode ser resolvida daqui. Então, noção um pouco do tamanho da dívida, tá? Esses 20 bilhões, ele é maior, eles são maiores do que o valor de mercado de 305 das 344 companhias negociadas na bolsa. É como se essa dívida equivalesse a própria loja Americanas, que vale uns 11 bi, mais a CIA vale 810 bi, mais a Oi, que vale 1 bi, mais a Melius, que vale 1 bi, mais a Sinqia, que vale 1,4 bi, mais a Taurus, que vale 1,6 bi, mais a Pets, somadas. Esse é o tamanho dessa dívida. E aí, para piorar a situação, para melhorar, enfim, é tanta coisa nova, o CEO, que é o Sérgio Rial, ele, inclusive, é muito bem visto pelo mercado, ele saiu da loja Americanas. Só que o que é interessante, ele entrou no dia 2 de janeiro na loja Americanas, e aí ele saiu agora. Em 10 dias ele viu o rombo, ele saiu. A gente ainda tá entendendo a história, então eu tô falando para vocês coisas aqui com risco de falar alguma coisa antes da hora, enfim, ter alguma conclusão errada. Mas me parece que esse cara fez um trabalho incrível, porque ele entrou no dia 2, uma companhia de quase 100 anos, em 10 dias ele descobriu esse rombo. Aí descobriu esse rombo e falou, pô, peraí, cara, não tem nada a ver comigo esse negócio, eu vou sair fora. Ele entrou, esse rombo apareceu, ele saiu. Poxa, me parece que ele teve uma mão aqui em descobrir isso daí que aparentemente ninguém sabia. Cara, também vale dizer que tem uma carta rolando aqui na internet, que eu não sei se de fato ela é verídica, mas onde o Sérgio Rial tá dizendo que a empresa tem uma posição de caixa sólida de mais de 8 bilhões, devem sentir alguma pressão no mercado, mas é uma empresa muito sólida. Então não sei se essa daqui é uma carta real, mas é o que tá rolando no mercado. Eu também falei com uma outra pessoa, né, sobre o caso. Essa pessoa me falou o seguinte, falou, poxa, a empresa foi fundada em 1929, gerou caixa todos os anos, menos em 1990, ainda tem pouca informação pra gente analisar, a loja tem 94 anos, não vai acabar, porém pode ter um estresse financeiro, mas é um negócio muito bom. Tô pegando algumas opiniões diferentes aqui no mercado, mantenho vocês informados. Então assim, vamos deixar claro que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então vamos tentar olhar para algumas coisas que já apareceram antes. Tá? Primeiro, pode ser que a empresa passe por problemas sérios, tá? Esse rombo de 20 bilhões é quase 15 vezes o tamanho da fraude de IRB. De novo, não estou dizendo que foi uma fraude necessariamente, mas vamos descobrir nos próximos dias. O que aconteceu? A IRB, ela saiu de R$ 35 para 1,20. Quando descobriram essa fraude em IRB, esse rombo, não sei como vocês gostaram de chamar, ela caiu 96%. A IRB caiu 96%, como vocês podem ver nesse gráfico. O que preocupa? Né? Você tem muitos fundos que tinham uma posição muito grande em lojas americanas. Olha só, você tem alguns fundos, ó, Colorado FIA, 99,6% do fundo são ações de lojas americanas. Aí esse daqui é sacanagem. O fundo chama Númenor FIA, tem 98% do fundo de lojas americanas. Pô, lançou um livro agora, Queda de Númenor. Esse daqui é um fã de Senhor dos Anéis que será que vai tomar tungada hoje? Não sei. Espero que não. Até porque eu também sou super fã de Senhor dos Anéis. Uau, Soleil FIA, né, 19%. Você tem muitos fundos aqui com posições muito relevantes em lojas americanas. O que também pode acontecer? Pode acontecer, em tese, que pode não ter nenhum valor material, né? Pode ter um impacto imaterial, já que a empresa, enfim, gera fluxo de caixa e assim por diante. A empresa pode acabar tendo um pouco de assimetria. O mercado pode exagerar, pode gerar uma pressão vendedora. Muita gente pode ficar desesperada hoje, um monte de gente entrar vendido, os preços caem pra caramba e aí, putz, você pode acabar tendo preços muito interessantes. A gente vai ter que ver como vai ser o desenrolar dos próximos dias. Qual que é o ponto? Nos últimos 12 meses, ano passado, a Lojas Americanas foi uma das ações que mais caíram. Ela caiu 68,67%. E aí, depois que foi anunciado o Rial, ela começou a subir até que bastante, porque ele é um cara respeitado no mercado e agora sabe-se lá o que vai acontecer. Agora, o que pode ter de impacto também? Fundos imobiliários podem sofrer. Dos 80 mil metros quadrados da área privativa do MAXR11, mais de 31 mil metros são alocados para Lojas Americanas. O outro fundo imobiliário também, o BRCO11, tem 6% da receita dele vindo
medo de lojas americanas. O que a gente tira daqui? Primeiro, eu sinceramente acho que o investidor ele não tem culpa de ter lojas americanas na carteira. Por quê? Porque, cara, uma fraude, se foi uma fraude ou um número que não foi lançado, etc. Cara, como que a gente vai pegar um negócio desse? É muito difícil. Tem uma auditoria dizendo que todos os números que estão lá são os números corretos. Nós, como investidores, estamos analisando os números, às vezes até as pessoas, né? Então, pô, o Real vai assumir, legal, ele é bem visto pelo mercado. Como que a gente vai pegar um negócio desse? Eu, graças a Deus, não tenho ações de lojas americanas, minhas posições não têm lojas americanas, mas se eu tivesse também, pô, seria muito difícil de eu atribuir algum tipo de culpa. Agora, o que eu sei? Eu sei que é justamente por isso que você tem que diversificar seu capital. Não dá para prever isso. Não dá para prever em lojas americanas. IRB foi muito difícil também. O pessoal da Esquadra lá fez um trabalho investigativo ali, etc. E outras ações já passaram por isso no passado, outras vão passar por isso no futuro. Então, qual que é a nossa blindagem em relação a isso? Diversificar o nosso patrimônio. Diversificar em classes de ativos e diversificar intra-ativos também. No meu caso, eu tenho de 10% a 40% em ações e dentro das ações eu também tenho ali mais uns 10 ativos diferentes. Porque, infelizmente, o mundo é injusto e não dá pra gente ter clareza, certeza de tudo isso. Então, o que a gente tira dessa lição é, mais uma vez, a Arca mostrando que ela é um bom caminho para você investir por longo prazo. Vou acompanhar o que vai acontecer com lojas americanas, vou manter vocês informados, volto aqui para fazer outro vídeo, se for o caso, e também estou fazendo uma cobertura pelos stories. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!